Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por essa tarde, por estarmos aqui na presença dEle, aprendendo mais da sua palavra. Já temos aprendido muito. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que passou aqui, que pela santíssima misericórdia foram poderosamente usados por Deus para a edificação das nossas vidas. Queridos, abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Jonatas, pela confiança de podermos estar aqui nessa tarde. Sei da responsabilidade, mas sou grato a Deus por essa confiança. Nosso pastor Israel, que Deus continue abençoando. Atos 17, eu quero ler a partir do verso de número 23. Todos que trouxeram a sua Bíblia, por gentileza, abra, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscasse a Deus, se porventura, tateando o pudesse achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Amém? O desafio desta tarde é apresentar o Deus da provisão. Durante toda a nossa imersão, nós já conhecemos um pouco sobre Deus, e hoje a gente vai entender que Ele não é apenas o Deus criador, mas também é o Deus provedor, é o Deus que sustenta a sua criação. O conceito de Deus como provedor permeia toda a Escritura, revelando o seu cuidado, a sua fidelidade para com o seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Só que quando a gente chega no capítulo 17 do livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo que narra a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele está anunciando o Cristo ressurreto, incluindo também a sua chegada a Atenas, onde ele se depara com uma cidade cercada, encharcada em ídolos. É interessante uma declaração de Péricles, um dos filósofos de Atenas. Ele chegou a ironizar que Atenas havia tantos ídolos, que tinha mais ídolos do que pessoas dentro da cidade de Atenas. Eles eram devotos a vários tipos de deidades, a vários tipos de deuses, mas não apenas isso. Atenas também
era um centro intelectual da época. É de Atenas que surgem homens como Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles, homens que deram a base para todo o conhecimento ocidental. Por mais que a gente não queira, existe ainda muito resquício da filosofia grega dentro da nossa cultura, dentro dos nossos estudos, porque foram homens que influenciaram o seu tempo, a sua época, história, e ainda continua influenciando. E por isso, quando a gente analisa esse contexto histórico da cidade de Atenas, a gente tem uma concepção que essa cidade era muito conservadora, com seu conhecimento, com seu arcabouço de conhecimento construído por esses filósofos, entre outros. Eles reprimiam muito todo tipo de conhecimento novo que adentrava na cidade. É tanto que para poder iniciar-se um novo tipo de conhecimento, esse conhecimento precisava ser colocado à prova, precisava ser provado, testado pelos grandes sábios de Atenas para poder ser aprovado. E é justamente no Areópago que esse teste ele inicia-se. Quando o apóstolo Paulo ele chega pregando o evangelho do Deus vivo em Atenas, os atenienses acreditavam que aquele era um novo tipo de estudo. E como um novo tipo de estudo precisava ser provado, eles levam o apóstolo Paulo para o Areópago para testar esse tipo de conhecimento. E aí, no Areópago, que o capítulo 17 descorre, que eles começam a entender qual é o evangelho que o apóstolo Paulo está anunciando, está pregando. Só que Paulo, dentro do evangelho que ele está anunciando, ele está combatendo também algumas filosofias, que a gente vai analisar no capítulo 17. E entre elas, as filosofias dos epicuristas, as filosofias dos estoicos. O arcabouço dessa filosofia, a base dela, é apresentar Deus, mas de uma forma transcendental, que não se relaciona com a sua criatura. É como se Deus estivesse alheio ao que estava acontecendo com a sua criação. Alguns desses segmentos acreditavam que havia um Deus criador, porém, um Deus que estava distante da sua criatura, que não se relacionava com ela. Quando Paulo ele apresenta o evangelho, ele vai confrontar esta filosofia. Ele vai mostrar que, sim, Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus Criador, como a gente já aprendeu aqui em algumas aulas. A gente sabe que Deus criou todas as coisas. Está escrito, Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto sagrado diz, Elohim bará. E o termo bará ali no original, e a gente aprendeu muito de hebraico hoje com o pastor Marcílio, o termo bará ali no original é criar a partir do nada. O Deus Todo-Poderoso, ele não precisou de matéria existente para poder criar todas as coisas. Ele fez tudo a partir do nada. Porque a Sagrada Escritura mesmo diz que ele traz à existência aquilo que não existe. Deus criou tudo a partir do nada. Ele trouxe à existência tudo que não existia. O ser humano, nós, fomos criados a partir do pó da terra. E quando a gente analisa o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente entende que há no pó da terra elementos químicos que são encontrados no corpo humano, como ferro, cálcio. Deus extraiu do pó esses elementos químicos e formou a estrutura física do homem. Quem está entendendo, diga amém.
após formar a estrutura física do homem, o texto sagrado diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. A partir deste momento, ele passa a ser alma vivente. O que eu quero corroborar com isso é que sim, o Deus Todo-Poderoso é um Deus criador. É um Deus que cria. Mas não é apenas isso. Ele também é um Deus que se relaciona com a sua criação. Porque o texto sagrado diz que todos os dias Deus descia no jardim para conversar com o homem. A própria palavra homem, no seu radical, identifica esse relacionamento de Deus com ele. Porque a palavra homem quer dizer aquele que olha para cima, no sentido de se relacionar. É Deus dizendo, eu criei o homem para ter um relacionamento com ele. Eu criei um homem para manter um relacionamento com ele. Deus não é um Deus alheio à sua criação. Deus é um Deus que se relaciona com a sua criação. Isso está muito transparente na Sagrada Escritura. Só que é necessário a gente entender os pormenores desse texto. Porque quando Paulo vai confrontar essa ideia de um Deus transcendente, mas não emanente, Paulo ele vai usar também o conhecimento ateniense sobre este Deus. E é aqui que é apresentado o altar ao Deus desconhecido. É aqui que Paulo pega uma deixa, uma âncora de todo o conhecimento de Atenas para trazer para perto o Deus que ele carrega consigo. E quando ele fala de um altar ao Deus desconhecido, ele está usando uma visão de Diógenes, que era um historiador ateniense, biógrafo, que contou uma história, que escreveu uma história sobre um filósofo por nome de Epimênides. Epimênides foi um filósofo que viveu no 3º século depois de Cristo, e que foi convocado em um certo dia, quando havia uma seca, devido a uma praga que houve em Atenas, e eles tentaram recorrer a vários deuses para aplacar aquela praga, para tentar minimizar a seca. Diógenes conta que até os deuses da Babilônia foram convocados, que os deuses caldeus foram convocados. Havia mais de 30.000 deuses em Atenas, mas não foi suficiente para aplacar aquela praga. Eles exportaram outro tipo de deidade para tentar aplacar, e por ninguém conseguiram aplacar a praga. E alguém disse, olha, tem um filósofo aí, por nome de Epimênides, que ele crê em um só Deus, o único Deus Todo-Poderoso. Ele não é politeísta como nós, ele acredita que há só um Deus. A gente precisa chamar ele. E quando chama Epimênides, ele reúne um grupo no Areópago e diz, olha, nós iremos soltar as ovelhas, e para onde a ovelha for, a gente precisa construir um altar ao meu Deus, nesse lugar. Eles estavam incrédulos, porque achavam que as ovelhas iriam ficar ali onde havia capim, devido à fome das ovelhas. Só que as ovelhas vão para um lugar determinado, onde não havia altar nenhum. E quando elas chegam nesse lugar, eles levantam um altar ao Deus de Epimênides, ao Deus desconhecido. E quando eles levantam esse altar, a seca passa, a praga vai embora, porque eles passaram a reconhecer que havia um Deus que estava sobre todos os deuses. É dentro dessa cultura que o apóstolo Paulo, ele vai ministrar aos atenienses. Mas por que eu falo isso com tanta ênfase? Abra a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo ao jovem Tito. Pode replicar aqui, Márcio, por gentileza? Tito capítulo 1, versículo 12. Epístola do apóstolo Paulo ao jovem Tito,
capítulo 1, versículo de número 12. O texto sagrado diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Essa frase que o apóstolo Paulo está exortando o jovem Tito é uma frase justamente de Epimênides, e uma carta que ele declara os atenienses com esses termos. Paulo não está apenas corroborando as falas de Epimênides, ele está sendo inspirado por Deus. É Deus que está dando essa mensagem a Paulo. E a gente sabe que o termo inspirar é colocar para fora. Sai de dentro de Deus para a mente dos escritores bíblicos. É Deus que está dando essa mensagem a Paulo, corroborando aquilo que Epimênides falou. Só que não só tem isso. Atos 17, 28. O texto que nós lemos aqui. O texto diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Estas palavras também foram ditas por Epimênides. É por isso que quando Paulo chega em Atenas, ele chega com um conhecimento muito forte da cultura daquele povo, de como eles viviam. E ele se apropria dessa cultura para poder anunciar as verdades do Deus Todo-Poderoso. Agora escute, quando Paulo ele pega esse gancho, Paulo ele não está cheio apenas da filosofia, como alguns teólogos ensinam, que Paulo era muito bom porque ele estava cheio da filosofia grega, porque ele tinha aprendido muito sobre filosofia. Não, Paulo ele tem como base o Antigo Testamento. A mensagem de Paulo para os atenienses é uma mensagem carregada daquilo que ele aprendeu na Antiga Aliança. E na Antiga Aliança a gente contempla Deus como Deus provedor. O Deus que provê todas as coisas. Um Deus que não apenas cria todas as coisas, como a gente já afirmou aqui, mas um Deus também que provê todas as coisas. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Abraão nomeou um lugar como o Senhor, o que, igreja? O Senhor o que? Proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Escute, a mudança do nome deste monte aqui não é por causa de Abraão. É por causa daquilo que Deus fez na vida de Abraão. O monte tem o seu nome mudado por aquilo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Eu costumo falar que aqui foi o pior teste de Abraão. Foi o teste de ferro, o divisor de água. Aquele teste que a gente não queria passar. Que se fosse possível, era uma folha virada que a gente não ia querer registrar na nossa biografia. Porque Abraão está muito bem, está vivendo debaixo de uma promessa, a promessa cumprida. Ele está com Isaac nas mãos. A promessa que Deus havia feito a ele. E que dentro de uma perspectiva humana, na visão de Abraão, quando a gente olha com os olhos dele, parecia que não iria se cumprir. Por que eu falo isso? Porque se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, você vai ver Abraão ainda elaborando um plano de sucessão. E dentro do seu plano de sucessão não cabia um filho biológico. Porque ele olha e diz: quem vai ser o herdeiro da minha casa é Eliezer. Porque na mente dele, na mente daquele homem, tão cansado por causa das batalhas, não era mais possível um filho ser gerado. Só que no capítulo 15, Deus se apresenta a ele. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu sou o teu galardão.
Era como se Deus dissesse assim: a questão, Abraão, não é um filho que você vai ter. A questão é que teu grandioso galardão sou eu. A tua maior recompensa é a minha presença. Olha, querido, eu quero abrir um parênteses aqui nessa aula para te dizer: pode te faltar tudo, mas a tua maior recompensa é a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem gente que se prende às bênçãos, às promessas, mas nós não se prendemos à bênção e à promessa. Nós nos prendemos na presença do Deus que nos criou e que providencia todas as coisas. Eu já ouvi muitos pregadores falar que a maior promessa é o céu, as ruas de ouro. E eu entendo, até essa mensagem eu entendo, porque a gente ouviu muito isso. Mas a maior promessa da eternidade não é nem os céus nem as ruas de ouro. É aquilo que Jesus disse, que onde Ele estiver, nós iremos estar também. Não é o lugar, é a pessoa que a gente vai encontrar lá, que é o Deus Todo-Poderoso. O teu maior galardão, o meu maior galardão é a presença de Deus que a gente vai ter na eternidade. Glória a Deus. Eu estava conversando uma vez sobre eternidade com um grupo de amigos e eles disseram: não, quando eu chegar lá, eu estou louco para dar um abraço em Abraão, eu estou louco para ver Salomão, Davi ou algum dos heróis da fé. Eu digo: me perdoe Davi, me perdoe Abraão, eu quero ver o meu Deus, o meu maior galardão, que é a presença de Deus. Eu quero dar um abraço no meu Deus. É essa afirmação que Deus está falando para Abraão: eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa. E eu lhe digo uma coisa, Abraão: desfaz os planos, porque não vai ser Eliezer o teu sucessor, vai ser alguém que eu vou gerar a partir de ti. A partir de ti. E a gente conhece muito bem o texto. O texto diz que Deus faz uma aliança com Abraão naquele dia. A aliança é que Deus pede para que Abraão coloque animais divididos, banda de um lado, banda do outro, para que eles dois possam passar. Agora, a grande questão da cultura dessa época é que quem quebrasse a aliança, iria acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com os animais. Deveria ser dividido. Só que Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que Abraão poderia em algum momento quebrar a aliança, o texto diz que Deus lançou um sono sobre Abraão e ele passou sozinho entre os animais. Era como se Deus dissesse assim: você pode falhar e a aliança ser quebrada, mas eu vou passar sozinho, porque eu nunca falho. E a minha aliança nunca é quebrada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem coisas que você está vivendo hoje porque alguém fez a aliança do passado com Deus. E tem coisas que teu filho vai viver por causa da aliança que ele fez contigo. Por causa da aliança que você fez com ele. E tem alianças nesta tarde que são inquebráveis. E Deus está dizendo: independente da situação, eu vou cumprir aquilo que eu prometi. É como nossos companheiros que passaram aqui falou: não é que Deus é fiel a nós, é que Deus é fiel à palavra dele. Deus disse para aquele homem: olha, tu serás pai de uma multidão. E sabe o que eu acho interessante? A gente está falando do Deus que provê dentro da perspectiva de um relacionamento dele com o homem. E não é qualquer homem. É um homem que Deus chamou de amigo. E o termo amigo no original é muito forte, porque o termo quer dizer aquele que é amado. Abraão não era qualquer pessoa, Abraão era amado por Deus. É por isso que tem hora que o próprio Deus para conversar com Abraão sobre os seus projetos, sobre os seus decretos, porque Abraão era um homem que se relacionava com Deus Todo-Poderoso. Havia um relacionamento, havia um grau de intimidade muito elevada entre Deus e Abraão. Aí Deus pega esse homem e diz: olha, tu não serás mais Abraão, pai elevado, pai das alturas, porque isso reflete a tua antiga vida. Tu serás Abraão,
pai de uma multidão. Pastor Marcílio, é até agradável ler esse texto hoje, mas imagina aí comigo, Abraão na época, falando seu novo nome. Olha, a partir de hoje eu sou Abraão, pai de uma multidão. Mas cadê os filhos? Cadê os filhos, pastor Israel? Tu tem o título de pai de uma multidão, mas tu não tem nenhum filho. E detalhe, a tua esposa é estéril. Ela não pode gerar. Só que o que Deus está nos ensinando aqui é que para a gente viver determinado momento da promessa, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Tem gente que não está vivendo a promessa ainda porque está com a mentalidade antiga. E Deus está dizendo, está na hora de você olhar para o novo, está na hora de você olhar para frente. Não dá para carregar a promessa com a mente antiga. Eu vou destravar a tua mente nesta tarde, porque você vai viver em novidade de vida. Deus quer um Abraão que quer viver a novidade que ele preparou. Deus está dizendo para Abraão, não dá, Abraão, para tu viver no passado carregando promessa. Então a partir de hoje, muda. A partir de hoje, vive como se a promessa já fosse liberada para a tua vida. Queridos, queridas, que estão aqui essa tarde, Deus vos convoca hoje a ter uma mudança de mentalidade. Sabe o que é interessante? É que quando o povo hebreu está saindo do Egito, e lá dentro do Egito, foi criada uma mentalidade para aquele povo, a mentalidade de escravo. Porque foram mais de 400 anos, alguns historiadores vão dar 430 anos de prisão no Egito. É óbvio que eles entraram por convite de Faraó e teve um momento bom. Mas a maior parte foi uma prisão sobre aquele povo. E quando Deus vai tirar o povo, a primeira coisa que Deus diz para Moisés, quando Moisés está clamando a Deus, Deus diz, Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Diz a esse povo que marche. É Deus dizendo, está na hora de mudar a postura do povo. Não dá para conquistar com mentalidade de escravo. Tem que ser mentalidade de um exército. Deus está dizendo para você nesta tarde, nesta aula, eu quero a sua mentalidade, a mentalidade de quem vai conquistar, a mentalidade de um exército, porque com a mente de escravo não dá para conquistar. Não dá. Você pode dizer para alguém aí, por gentileza, com a mente de escravo do Egito, não dá para conquistar. Deus está mudando a tua mente nessa imersão aqui. Tem gente que está conhecendo o poder do seu Deus, conheceu o seu nome, conheceu os seus atributos, está saindo daqui carregado, entendendo que ele é filho de um Deus, não que tem todo o poder não, que é todo poderoso e conhece todas as coisas, que sabe do passado, do presente e do futuro, tudo está transparente diante dele. Você serve a este Deus, você serve a este Deus. Deus é o Deus que muda a mente de Abraão ao mudar o seu nome. Agora escute. Quando Deus se apresenta a Abraão como Deus da provisão, duas coisas eu aprendo aqui nesse texto. É que primeiro, o Deus que nos dá alguma coisa é o Deus que nos pede. Deus da provisão é o Deus que nos pede. Você pode dizer isso para alguém? O Deus da provisão é o Deus que nos pede. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Pode replicar aqui, Márcio, por gentileza? Gênesis capítulo 22, versículo 1. O Deus da provisão é um Deus que pede. O texto sagrado diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que provou Deus e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem, e vai-te à terra de, escute, o Deus que provê é o Deus
que pede. Aqui nós temos uma revelação clara de como Deus agiu com Abraão. Quando Isaac nasceu, Abraão já tinha um filho com sua escrava Agar. E esse filho se chama Ismael, que tinha 14 anos de idade. Só que o texto que a gente leu, Deus está pedindo o seu único, repita comigo, único filho. Só que Abraão tinha outro filho. Abraão era pai de Isaac e pai de Ismael. Mas sabe por que Deus diz para Abraão, eu quero teu único filho? É porque tudo que a gente faz fora da direção de Deus, para Deus não existe. Quando Deus pede Isaac, Deus está pedindo o filho que ele entregou a Abraão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, ele só guarda e protege aquilo que ele nos entrega. Tem coisa que é a gente que cria. Tem coisa que é a gente que atrai. E Deus não é responsável por aquilo que a gente articulou e criou. Deus só é responsável por aquilo que ele nos entregou. Tem coisas que a gente construiu para as nossas vidas e fora do propósito de Deus. E Deus está falando conosco aqui essa tarde. Se você construiu fora do meu propósito, você é responsável por isso. Agora, se eu te entreguei, é eu que guardo, é eu que protejo, é eu que faço crescer. Irmão, isso é tão óbvio na Sagrada Escritura, porque tudo que a gente faz fora do alinhamento de Deus, Deus lança no mar, Deus esquece, Deus não lembra mais. É por isso que quando Deus se apresenta a Abraão, Deus diz, eu quero teu único filho, aquele que eu te entreguei. E sabe por que Deus pede? Porque foi Ele que nos entregou. Foi Ele que nos deu. Eu tenho apenas aqui 3 lições do porquê Deus pede. Primeiro, para lembrarmos que tudo que nós temos é proveniente dEle. Tudo que nós temos, tudo que nós construímos, debaixo da direção dEle, foi por providência dEle. Talvez você veja aqui essa tarde dizendo, ih rapaz, o presbítero vai falar sobre o Deus que provê, então eu vou receber muita coisa. Mas o Deus que provê é o Deus que pede. E Deus pede porque veio dele. A fonte foi Ele que te deu força para construir, foi Ele que te deu fôlego para conquistar, é Ele que te dá estratégia, vem dele. Vem dele. Deixa eu contar um testemunho aqui, que parece até engraçado, mas é verídico. A congregação que a gente dirigia lá em Igaraçu, da Rede Esperança, tinha um irmão lá, que ele era mecânico. Ele era um bom mecânico. Só que tinha hora que ele saía, deixava o carro lá e saía. E eu sempre via aquilo, quando eu ia lá visitar ele, eu sempre via aquilo. Um dia eu perguntei, por que às vezes o senhor sai, quando deixa o carro aí, a moto o senhor sai? Ele disse, vem aqui, para eu lhe mostrar uma coisa, presbítero Hélio. Aí eu fui lá com ele, e tinha um quarto de oração. Tinha um quarto, pastor Israel, de oração. Aí ele disse, às vezes quando eu não sei, eu venho para aqui, dobro o meu joelho, e Deus me mostra. Ô irmão, parece até uma loucura, né? Mas não é que dava certo esse negócio. Tinha hora que ele ia, pastor Marcelo, não sabia nem o que estava fazendo, mas chegava lá, quando voltava, parecia que tinha descido uma revisão de Deus na mente daquele homem, ele já sabia onde que estava a peça. Porque é Deus que dá a estratégia. É Deus que dá a estratégia.
Tinha caminhos que, se fosse por você, você não iria nem trilhar ele. Sabe por quê? Você não tem ferramentas para trilhar esse caminho. Mas foi Deus que iluminou a tua mente. Foi Deus que te apresentou a pessoas. Hoje a gente tem um termo dentro do sistema empresarial chamado network. Mas o network de muitos crentes é o próprio Deus que apresenta o seu nome, que lhe dá estratégia. A gente estuda, a gente se dedica, mas quem derrama sobre a capacidade que nós temos é o Deus Todo-Poderoso. É Deus. É Deus. E Ele pode pedir, porque foi Ele que nos entregou. Você já leu sobre a parábola dos talentos? O termo parábola no grego é pôr ao lado, no sentido de comparação. E Jesus usava muito essa analogia para comparar as coisas do reino de Deus com o dia a dia do seu ouvinte, para poder alcançar um número maior. E uma das parábolas, Jesus fala sobre talentos. E eu acho interessante, querido, a parábola do talento, porque cada um recebeu uma quantidade diferente de talento, presbítero Jailson. Cada um recebeu. E recebeu qual era o critério? Capacidade. Vamos repetir? O critério... Não, irmão, mais forte, o critério era capacidade. Essa capacidade que os servos tinham foram analisados no decorrer. O Senhor sabia a quem iria entregar os talentos. Ele conhecia cada servo. E Ele entregou o talento segundo a capacidade de cada um. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A maior frustração no reino de Deus é alguém querer exercer um talento que não tem capacidade para ele. Irmão, eu admiro a Geildo, não sei se ele está por aí, mas eu admiro a Geildo, ele canta muito. Mas se eu cantar aqui, vocês vão embora. Vocês não ficam. Porque não é a minha capacidade. Não é. Deus não me entregou esse talento porque eu não tenho capacidade. E olha que eu tentei tocar tudo. Tentei tocar bateria, guitarra. Tentei tocar contrabaixo e um dia a dirigente dos adolescentes olhou para mim e disse: Leandro, esse é o instrumento que Deus quer que você toque. A partir de hoje você vai mergulhar nele. E Deus vai abrir a sua mente. Porque Deus nos dá talento segundo a nossa. E Deus deu um talento para alguém. Para um dos seus servos. E sabe o que ele fez? Ele pegou o talento e enterrou o talento. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O enterrar do talento ali não tem nada a ver com o que o Senhor iria fazer. Tem a ver com a concepção dele sobre o Senhor. A frustração dele sobre o Senhor. Porque tem gente que está enterrando talentos por causa de pessoas. Só que esquece que quem entregou o talento a ele não foram os homens, foi o dono da seara. Você pode olhar para alguém aí e ministrar sobre ele. Quem te entregou o talento foi o dono da seara. E um dia ele vai requerer este talento. Queridos, você não pode se frustrar por causa que pessoas de alguma forma te atingiram emocionalmente. Por causa do talento que você tem. Pessoas que se frustram com pessoas e não desenvolvem o talento por causa disso. Não conseguem alcançar níveis maiores espiritualmente. Tem muita gente frustrado com pessoas e não está se desenvolvendo na obra de Deus. E Deus está aqui falando conosco. Foi eu que te entreguei e eu requero Ele nesta tarde a sua utilização. Já imaginou, eu sempre falo isso na congregação que eu lidero, já imaginou se José fosse se frustrar com pessoas? E quem é que poderia mais se frustrar com pessoas se não fosse José? José foi vendido pelos seus próprios irmão. Eram as pessoas que deveriam ser guardiãs de José, protetora dele. Estava vendendo ele. E ainda mais quando ele chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar, querendo manchar sua integridade,
levanta uma calúnia contra ele. E há um movimento ali na casa de Potifar que faz José ir parar na prisão. Irmão, se eu fosse José na prisão, eu iria me isolar. Eu não queria ter contato com pessoas. É dentro de uma perspectiva humana que eu falo isso hoje. Porque muitos de nós iria ter a mesma reação. Iria querer ficar no canto isolado. Mas sabe por que José não fez isso? E sabe por que a gente não faz isso? É porque a gente tem visão de propósito. E quem tem visão de propósito, mesmo ferido, mesmo machucado, está usando o talento em favor de alguém. Enquanto José está na prisão, ele está interpretando sonhos. É José dizendo, não, se foi ele que me deu, eu vou usar para o louvor e a glória do seu nome. Oh, glória a Deus. E é dentro da prisão que José usa os talentos. Escute isso, toda a prisão egípcia, toda a prisão, ela era abaixo do templo de Faraó. Não é assim, professor? Abaixo do templo de Faraó. Era uma construção única, onde os prisioneiros ficavam. Quando José usa o talento dele, ele sai debaixo do templo, para cima do templo. Sabe o que é isso? É Deus elevando espiritualmente José, porque ele está usando o seu talento. Tem uma palavra de Deus para a tua vida nessa tarde. Você pode levantar a sua mão, por gentileza. Deus vai te elevar a partir de hoje. Deus está te enchendo nessa imersão, porque o seu talento vai transbordar dentro da sua casa, na rua onde você mora, na empresa onde você trabalha, dentro da cidade de Barreiro. Deus está preparando uma geração que não vai se frustrar porque foi ferida, mas vai usar aquilo que Deus lhe entregou. Querido, você é agente de cura para muitas vidas que precisam saber quem é o Deus que provê todas as coisas. Você é o agente de cura de Deus. José é levado por usar o seu talento. Por quê? Tudo que nós temos é proveniente de Deus. Vamos repetir? Tudo que nós temos é proveniente de Deus. Segundo, para que não sejamos escravos daquilo que Ele nos deu. Eu vou repetir. Para que não sejamos escravos daquilo que Ele nos deu. O Deus que provê é o Deus que pede para que a gente não fique escravo daquilo que Ele nos entregou. Tem gente, irmãos, que se Deus tirar a bênção de cena, ela para de servir a Deus. Já tem instituições religiosas que o foco já não é mais Deus, é a bênção. Os slogans dessas instituições é: vem e para de sofrer. Eu não vou ser inconsequente aqui, imaturo, de dizer que todos nós que estamos aqui iremos receber milagres. Que todos nós que estamos aqui iremos sair curados. Não. Alguns de nós iremos sair com a enfermidade. Alguns de nós iremos sair daqui ainda na prova, mas independente da situação, a gente adora ao Deus Todo-Poderoso. A gente não depende da bênção, a gente não depende do milagre, Ele já fez por nós. É por isso que por Ele nós nos movemos. É por isso que nós adoramos a Ele, glorificamos o seu nome. Você está lembrado de Paulo e Silas? O texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... Escute, Paulo e Silas não estão orando e cantando do nada. Era um costume da igreja primitiva, perto da meia-noite, eles se reunirem para cantar e orar. Paulo e Silas estão cumprindo princípios. Ele está cumprindo o princípio do culto. É como se ele olhasse assim e dissesse: a prisão não vai impedir que a gente ofereça um culto ao Deus Todo-Poderoso.
a gente estar aqui. E eles não estavam no cárcere. O texto sagrado diz que eles estavam no cárcere interior. E o cárcere interior era onde os dejetos do cárcere descia. Ia para lá. E lá no cárcere interior, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Deus Todo-Poderoso. O texto diz que abriram todas as portas. O milagre aconteceu naquele dia. Mas não foi sempre assim. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: eu sei sentir fome. Eu sei padecer necessidade. Eu sofri açoite. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Você pode olhar para alguém aí, olhe para alguém e diga assim para ele: você tudo pode naquele que te fortalece. Sabe o que você está declarando aí? É que se você for provado, você pode naquele que te fortalece. É que se você passar por perseguição, você não vai parar. Porque quem te faz prevalecer é o Deus Todo-Poderoso. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. A gente não pode ser escravo das bênçãos. Imagine agora comigo, faça um exercício mental. E coloque agora em pauta a maior bênção que Deus te deu. Se Ele te pedisse hoje, qual seria a tua reação? Se Deus dissesse para você hoje: coloca no meu altar, qual seria a tua reação? Aí você analisa se você é escravo da bênção ou não. Está disposto a abrir de mão dessa bênção por Ele? Está disposto, se o Deus provedor hoje se apresentar diante de você e disser: eu quero no meu altar a tua maior bênção, o que é que você diria para Ele? A gente não pode ser escravo daquilo que Deus nos entregou. Terceiro, para dependermos de Deus e não daquilo que Ele nos deu. Para dependermos de Deus e não daquilo que Ele nos deu. Você já parou para imaginar que tem pessoas que têm segundo plano na vida espiritual? Que tem pessoas que olham e dizem assim: se tudo der errado aqui, eu tenho esse plano aqui. Querido, viver por fé, viver na promessa, é não ter segundo plano, acreditando na palavra que Ele liberou. Eu vou repetir isso aqui. Você precisa acreditar na palavra que Ele liberou para a tua vida. Mas, presbítero, as circunstâncias estão tão ruins, tão adversas. É tanto choro na minha vida. Deus te trouxe aqui nessa imersão hoje para lhe dizer: se eu falei é porque eu já vi cumprir. Oh, glória a Deus. Se eu liberei, eu não dependo da geografia, eu não dependo de quem está sentado no trono. Muda-se reis, muda-se a geografia, mas o que eu falei, eu vou cumprir na tua vida. Não, querido, levante a mão para receber esta palavra, porque eu estou crendo que Deus está falando com alguém. A palavra que Ele liberou sobre você não vai ser invalidada. Se prepare para aquilo que Deus já falou. Oh, glória a Deus. Eu já contei nesse altar e eu vou repetir, para que a gente entenda isso aqui, que a gente vive debaixo da dependência da palavra que Ele liberou. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui cometido de um atrofiamento pulmonar no pulmão direito. Eu não sei se tem algum médico aqui, mas se tiver, sabe que atrofiamento pulmonar no pulmão direito é para você respirar com dificuldade com o tempo e ficar mudo. E esse era o diagnóstico dos médicos. Eu lembro que o último hospital que a gente foi no Hospital Português, lá no Recife. A minha mãe não era crente ainda, hoje ela serve a Deus. E ela olhou para mim e disse: tu não é crente? Vai orar. Eu dobrei o meu joelho lá naquele hospital, pastor Moisés. E quando eu dobrei o meu joelho, eu senti um vento forte soprando dentro do quarto. Uma mão tocando no meu lado direito. E uma voz que dizia assim: eu vou te usar
para pregar a minha palavra. E hoje eu marco a tua vida. Irmão, as circunstâncias diziam: tu vai ficar mudo quando tu completar 18 anos de idade. Eu tenho 35 anos. Eu não respiro com dificuldade. Eu não falo. Eu grito no microfone. Porque o Deus que me fez dependente dele foi o Deus que liberou a palavra. Você vai pregar a minha palavra. Oh, aleluia. Você pode olhar para alguém e diga: dependa dele. Não, mais forte, dependa dele. Porque a partir de hoje, Deus vai mudar tempo, Deus vai mudar hora, mas o que é teu vai chegar nas tuas mãos, porque foi Ele que prometeu. A gente precisa aprender a depender de Deus. O lugar que Abraão deu o nome não foi por causa das suas estratégias, mas foi porque Deus proveu. E o que foi que Deus proveu? A gente conhece a história, eu vou encurtar por causa do tempo. Mas a gente sabe que certo dia Deus disse: Abraão, eu quero teu único filho, eu quero Isaac. E Abraão prontamente seguiu a orientação de Deus. Agora escute isso. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Pode colocar aqui, Márcio? Gênesis 12 e 1. Olha como o nível espiritual de Abraão evolui com o tempo. E com os relacionamentos que ele tem com esse Deus que tudo provê. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua e da casa de teu para a terra que eu... Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Deus está falando para Abraão romper com a sua geografia. E não era fácil. Porque Abraão era um homem rico. Quando a gente faz uma análise da vida de Abraão, em Ur dos Caldeus, a cidade de Ur dos Caldeus era uma cidade muito próspera. Era uma grande confluência de cidades que iam para Ur dos Caldeus para comprar e vender. Era uma terra próspera. O pai de Abraão era fabricante de ídolos. A vida de Abraão girava em torno do comércio de ídolos. O próprio nome Terá significa sim, que é uma referência ao Deus da lua. O Deus que eles eram devotos. O próprio nome Abraão, pai elevado, é uma referência ao Deus sim. Então toda a família de Abraão estava em torno daquilo que eles vendiam, os ídolos. E isso lhe fazia ter prosperidade, riqueza. Era tudo em torno do paganismo. Só que de repente Deus brada: sai da tua terra. Deus está dizendo: deixa teu conforto. Deixa tudo o que você tem. Deixa tudo que te acomodou até agora e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas não só isso, sai da tua parentela. Irmão, cortar vínculo geográfico é até fácil. Eu vim recentemente para Barreiro e eu sei muito bem o que eu estou falando. Mas vínculo emocional, pastor Marcílio, é mais complexo. Eu deixei a cidade de Itapissuma muito fácil, mas quando eu fui despedir da minha mãe, da minha família, eita dor. Por causa da voz. Porque eu ouvi a voz e eu não poderia romper, pastor Israel, com a voz que eu ouvi. Eu lembro que quando o pastor Jonatas me chamou a primeira vez, a gente estava muito acomodado, tanto eu e a Bia. A Bia estava trabalhando numa escola e eu estava trabalhando numa empresa que presta serviço tanto para o estado de Pernambuco como para fora. E a nossa vida estava muito bem, obrigado. Só que de repente na congregação onde a gente estava dirigindo, estava eu e a Bia, Deus bradou no meio da congregação e disse: ou você vai atender o meu servo, ou eu vou fechar porta por porta. Quando foi no outro dia, o pastor ligou: Leandro, você vem? Eu digo: eu vou, pastor. Porque quem dá a direção é Deus. Pega na mão de alguém em nome de Jesus.
Diga para alguém aí, a voz está bradando hoje. Estás disposto a quebrar vínculo emocional, a quebrar vínculo geográfico, porque a voz está bradando hoje. E Deus está dizendo, é você que eu quero levantar como voz para essa geração incrédula. Vínculo emocional é muito complexo. É por isso que Abraão, inicialmente, ele não consegue quebrar esse vínculo. Porque o texto sagrado diz que ele sai da terra, ele escuta a voz de Deus, saiu, mas ele leva consigo seu pai Terá. Só que ele anda 650 quilômetros, chega na cidade de Harã, e o pai de Abraão morre em Harã. Ele tinha levado outro consigo, Ló. Ele anda mais 920 quilômetros, chega próximo às Campinas de Jordão, e há uma separação de Ló com Abrão. Sabe o que é isso? É Deus colocando Abrão no modelo que ele quer, de acordo com a vontade dele. Porque não adianta, irmãos, se Deus liberou a voz, Ele vai nos colocar no modelo que Ele quer. Tem gente que está se afastando da sua vida, não é por nada não, é porque não vai pertencer à promessa que Deus liberou para a sua vida. Tem gente que se afastou do nada, rapaz, do nada. Fulano assumiu, foi Deus. Foi Deus que tirou de perto de você, porque você tem que caminhar com pessoas que estão debaixo da mesma visão. Você pode dizer isso para alguém, você tem que caminhar com as pessoas que estão debaixo da mesma visão. E não se preocupe não, porque é o Deus que tira, é o Deus que vai mandar alguém para caminhar com você debaixo da visão dele. Deus vai mandar, Jailson. Deus vai mandar, companheiros, pessoas para caminhar com a gente. Deus está fazendo uma limpeza nesses últimos dias, e Ele só vai trazer quem vai caminhar com a gente. Você tem coragem de dizer isso para alguém? Se prepara para a limpeza de Deus. Emicanda labaragas. Elai comum jogou da labaragacia. Emenda labaragas. Deus está falando conosco muito forte aqui. Emenda labaragas. Há uma ampliação do propósito dele para essa igreja. Deus está dizendo, está muito perto dessa igreja viver promessas antigas. Eu estou descortinando coisas nesta imersão para preparar-vos para aquilo que eu já preparei na eternidade. Mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Camanjolou baragacia. Remenda baragaçou, manda lá baragacé. A gente precisa entender isso. Sabe por que eu falo que o Abraão é um homem que tem a sua fé evoluída? É porque no capítulo 12, versículo 1, quando Deus lhe pede a parentela dele, ele não entrega, ele carrega consigo. Mas no texto do capítulo 22, quando Deus diz, me dá teu único filho. Abraão é um homem tão evoluído com relacionamento com Deus, que é o mesmo Abraão que lá atrás não entregou a parentela, pega o filho e está pronto para entregar. Porque ele já teve experiências com Deus suficiente para entender quem é o Deus que provê todas as coisas. Deus está nos elevando espiritualmente aqui nessa tarde. Eu vou repetir, Deus está nos elevando espiritualmente aqui nessa tarde.
Pastores, líderes que estão aqui, haverá um tempo de entrega nessa igreja tão grande. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Deus que provê todas as coisas. Haverá um tempo de entrega tão grande que os celeiros serão cheios. Assim diz o Senhor, porque tem gente entregando Isaac aqui nessa cidade. Pega na mão de alguém em nome de Jesus e diz: está preparado? Está preparado? Deus vai bradar na madrugada: entrega o teu Isaac, entrega o teu Isaac, porque eu, o Senhor, vou prover todas as coisas. Ai, bihan, comanda lá e biande lá, cia. Deus está nos elevando espiritualmente. Estava ouvindo o pastor Marcílio falando dos nomes de Deus. Eu estava dizendo: sim, Deus, eu estou entendendo. O Senhor quer que a gente lhe conheça mais, para que a gente entregue mais a Ti. E eu estou disposto a entregar a Deus. Ele me comanda. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está dizendo: não é tempo de ficar paralisado. Se movimenta para aquilo que eu estou preparando. Essa imersão é para nos encher, porque a gente está prestes a transbordar dentro dessa cidade de Barreiro. Eu dizia para alguém: Barreiro não vai ser conhecida pelo carnaval, Barreiro não vai ser conhecida pelas suas festas típicas, Barreiro vai ser conhecido por sua igreja. A igreja que vai fluir de Barreiro é uma igreja que está transbordando nesta tarde. Haverá notícia dentro do estado de Pernambuco, no Brasil, do que Deus está fazendo fluir nesta tarde. Me comandou Baragas. Pega no ombro de alguém em nome de Jesus. Segura isso e diga: está preparado? Está preparado para transbordar? Porque hoje Deus está te enchendo do conhecimento dEle. Você está conhecendo Deus, mas não é para ficar estático, porque Deus não é um Deus estático. Deus é um Deus que se movimenta. Lamandai comondo lo baragasei. Remiondo coldiande asia. Elemiondo so. O altar está aceso, querido. Derrama teu Isaac aqui agora. Derrama teu Isaac aqui agora. O Deus que provê é o Deus que pede. Mas quando Ele pede, Ele já tem algo preparado para prover. Isaac não é um menino, é um jovem já. Porque ele já entende dos elementos do culto. Irmã Eliane, deixa Deus te usar, filho. A gente já está indo para o final. Isaac é um rapaz já. E ele entende os elementos do culto. E ele é tão rapaz que ele está carregando a lenha para o culto. E ele olha e diz: pai, aqui está a lenha. Aqui está o cordeiro. Aqui está o holocausto. Tem um fogo. Mas onde está o cordeiro? Talvez essa seja a tua pergunta de hoje. Onde estão as promessas que Deus fez para essa igreja? Onde estão as palavras que Deus liberou sobre essa igreja?
E Deus me trouxe aqui essa tarde. E está tornando um ambiente profético, porque Ele quer tornar. Na voz de Abraão, Deus fala conosco hoje. O Cordeiro Deus proverá. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O cordeiro não foi provido naquele dia, porque o que foi provido naquele dia foi um carneiro. É o mesmo animal, mas de idade diferente. Não foi o cordeiro, foi um carneiro. Só que um certo dia, um homem por nome João Batista está batizando no Rio Jordão. E se aproxima dele um homem chamado Jesus. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, é respondida por João Batista. Quando ele olha para Jesus e diz: eis aí o cordeiro. Ela me comanda lá baragacei. O segredo dessa igreja não é as estratégias de planejamento. O segredo dessa igreja é o cordeiro que está dentro dela. Quem sente a presença desse cordeiro aqui? O segredo dessa igreja é a presença de Jesus, que nos movimenta, que atrai vidas, que salva a vida, que batiza a vida. Ninguém consegue vencer uma igreja que tem Jesus como cordeiro dentro dela. Fique de pé em nome de Jesus. O teu segredo é Jesus. Declara para alguém aí: o teu segredo é Jesus. É por isso que está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode levantar a porta, mas a igreja que tem o cordeiro está quebrando toda a porta. Isso, toda a porta está sendo quebrada, porque o segredo é o cordeiro que já foi provido. Você pode pegar na mão de alguém e segurar? Estou encerrando aqui. Enquanto o ministério de louvor se aproxima, eu estou encerrando. De tantas lutas, de tantos processos, de tantas dores, o Senhor está falando conosco nessa tarde. Eu estou preparando um novo tempo, onde o cordeiro vai ser a estratégia desta igreja. Eleme candalabaragas, debiou comondo lobaragas. Deus vai começar dentro da tua casa com salvação. Deus vai começar dentro da tua casa com libertação. Tem gente que, se pudesse, não pisava no templo, e Deus está dizendo: eu estou mandando o cordeiro na tua casa hoje. Todo resquícios de morte está sendo aniquilado aqui nesta tarde. Abre a boca para adorar, crente. Você não está adorando a homens, você está adorando aquele que é o Todo-Poderoso, que em breve vai voltar, porque é promessa dele: eu vou para a casa do meu pai, mas eu voltarei. João, quando está na ilha de Patmos, ele tem a visão do Senhor Jesus voltando. Na sua costa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós estamos adorando aqui esta tarde. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca
você tem vontade de orar por alguém, ore aí nessa noite, essa tarde. Ore, ore isso. Ore e ministre sobre a vida de alguém, que um tempo de cura está chegando, que um tempo de milagre está chegando, não por causa da instituição, mas por causa do Cordeiro, que foi provido por esse Deus Todo-Poderoso. É Ele que está se revelando aqui nesta tarde, como Jeová